você quiser, você pode olhar para o seu irmão da direita, da esquerda, de trás, e dizer assim: bem-vindo. Diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Hoje eu serei desafiado a avançar mais um pouco no documento que Ele deixou para mim, que é a minha herança, o meu testamento. Nele eu posso conquistar e tomarei posse de tudo aquilo pela qual Ele morreu por mim. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo agora, Espírito Santo, ilumina-nos, esclarece-nos, quebra qualquer tipo de paradigma que nos junte, que nos grude, Senhor, a uma compreensão meramente intelectual. Precisamos entender, Senhor, o Teu coração, precisamos entender qual o Teu desejo. Eu peço, Pai, que essa palavra seja útil, que ela possa nos exortar, que ela possa nos consolar e que ela possa nos levar adiante. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero falar de um assunto que, assim, é essencial. Apesar que, assim, dificilmente eu vou achar um assunto que não seja essencial na palavra de Deus, e por isso a gente prega. Então esse também é um dos essenciais, que é em relação à paz. Eu vi uma postagem da pastora Gil. Está aí a pastora Gil? Alguma coisa sobre isso, né? Sobre paz, e eu comentei assim embaixo, né? Esse é o do nosso... como que é o pensamento, é o tema, esse é o tema do nosso príncipe, né? Quem é o nosso príncipe? Fala para o teu irmão do lado, quem é teu príncipe? É Jesus. E ele é o príncipe do quê? É o príncipe da paz. E como príncipe da paz, e nós somos herdeiros, né, desse... Uau! Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não transferi para o meu tablet a palavra. Não, peraí. Não, acho que transferi, não sei, vamos ver. Vamos lá, orem aí, irmãos. A inspiração... está aqui. Não tem problema, se não tivesse eu ia ter que lembrar, né? Meu irmão uma vez perdeu o esboço, o pastor perdeu o esboço e falou assim: perdi a inspiração. Amém. Bom, irmãos, quando marinheiros descrevem uma tempestade que ninguém consegue vencer, não sei se você sabe disso, né? Que tem algumas tempestades que são mortais, que elas chegam a virar barcos, elas acabam com a vida de muitas pessoas. Quando os marinheiros se deparam com uma tempestade dessa, intransponível, eles chamam de perfeita tempestade. Perfeita tempestade. Não perfeita no sentido bom, de ser uma tempestade correta, benéfica, mas perfeita porque se você pegar todos os elementos de uma tempestade, vamos lá, fala aí um elemento da tempestade: vento no mar, né? Onda, chuva, que mais? Trovões, relâmpagos, raios. Então, são vários elementos que, isolados, por exemplo, se estiver no mar e cair uma chuvona, provoca um estrago, tal, dá uma apreensão, mas não é tão grave. Se você pegar um mar com umas ondas grandes também, você, né, tendo visibilidade, você tem como contornar o barco de uma forma que você se livre. Mas quando
todos esses elementos juntos, chuva, ondas de muitos metros, ventos, invisibilidade ou uma visibilidade sofrível. Toda vez que nós nos deparamos com uma tempestade dessa forma, isso pelos marinheiros é chamado de perfeita tempestade. É aquela tempestade, é quando na nossa vida, trazendo para a nossa vida, é aquilo que você fala assim, o que mais precisa acontecer na minha vida? Quem já passou por situações assim? Parece que tudo aconteceu. Parece que não tem mais nada para dar errado. Isso que nós chamamos de perfeita tempestade. É quando acontece de tudo e você se sente cercado por todos os lados, como se não tivéssemos opção. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Qual o teu objetivo? O meu objetivo é que nós estejamos sempre preparados para toda a tempestade. E não somente sempre estejamos preparados, mas sempre possamos preparar aquelas pessoas mais novas na fé para que não sucumbam, para que não morram, para que não abandonem a vida como alguns fazem. A gente tem notícias de, inclusive, pastores. Isso me deixa muito chocado. Quando eu fico sabendo que um pastor entrou num processo mental em que a tempestade fez com que essa pessoa desistisse da vida. Ao longo da minha vida, eu tive que lidar com centenas de tempestades. E confesso, querido, teve tempestade que eu cheguei a dizer, Senhor, e agora? O que eu faço? E o Senhor sempre me trazia uma saída. E para a gente ilustrar para a gente ter o amparo, né, de uma história bíblica, nós vamos falar de um episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo. Você sabe que o apóstolo Paulo, na missão de fundar igrejas, ele teve que enfrentar tudo quanto é tipo de situação. Inclusive tempestades marítimas sérias, perfeitas tempestades, né? E nós vamos usar como base um episódio. Eu não vou ler o texto completo, porque ele é bem longo. Nós vamos lendo conforme nós vamos explicando as coisas. Mas eu quero, de cara, já deixar esse texto que o próprio apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que ele diz: e a paz de Deus, a paz de quem? Fala para o teu irmão assim, paz de Deus, irmão. Tem uns irmãos, tem uma igreja que se cumprimenta assim, a paz de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui é uma promessa, fala assim, essa é a minha promessa. Que a paz do Senhor, né? A gente é pentecostal, a gente se compromete assim, paz do Senhor. Eu era de uma igreja, meu pai era pastor da Assembleia de Deus, e lá a gente se cumprimentava, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Fala assim para o seu irmão, sim, para você guardar o teu coração, você precisa ser guardado pela paz do Senhor. Irmãos, qual é o maior tormento que a gente passa quando a gente está em situação de tempestade? É o tormento dos nossos corações. É aquilo que você não para de pensar. Você fala, Senhor, eu quero parar de pensar sobre isso. Eu quero parar de pensar, mas você vai comer, você está pensando, você vai tomar banho, você está pensando, você está na condução, você está dirigindo, você está pensando, e aquele pensamento, ele começa a cobrir os outros pensamentos. E em Filipenses também o apóstolo Paulo diz, tudo que é fiel, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, isso que ocupe os vossos pensamentos. Nesse próprio texto diz.
Então, o que tem que ocupar os nossos pensamentos? Tudo que é confiável, tudo que é de boa fama, tudo que é de adoração. Então, se os teus pensamentos estão polulando, estão acelerados com coisas que estão tirando a tua paz, isso chama-se tempestade. A pior tempestade que um ser humano pode enfrentar é a tempestade da mente. As tempestades externas, elas são mais fáceis de você resolver. Agora, as tempestades internas, por isso que algumas pessoas se entregam às drogas, se entregam à bebida, se entregam à tentativa de anestesiar as tempestades. Eu sei que você que já lançou mão desse recurso de se embebedar, de se drogar, certamente era um momento que você estava se sentindo vazio, se sentindo fraco, impotente, e você já sabe de antemão que isso não resolve e jamais resolverá. Então, irmãos, qual é a história? A história é que o apóstolo Paulo, ele pediu para ser julgado em Roma. Ele tomou uma decisão, ele estava sendo acusado, e como cidadão romano, que ele tinha a cidadania romana, também ele tinha o green card, né, romano, ele preferiu ser julgado pelos romanos, porque ele não confiava na justiça judaica, tendenciosa. E aí ele fala assim, não, eu quero ser julgado em Roma. E como cidadão, como ele tinha carta de cidadania, ele se colocou à disposição da justiça romana. E um centurião passou a cuidar de levá-lo preso, ele estava preso em Israel, de levá-lo preso a Roma. Só que não é assim, tem uma rota, um navio ou um avião, não tem que vai direto, não, tinha que ir pegando o navio aqui para cá, esse que vai para lá. Vocês estão sabendo de algum navio que vai para Roma? Não, tem esse que vai até tal, mas lá vai ter que vai para Roma. Então, eles vão tomando vários navios até chegar em Roma. E esse centurião lá com ele. Só que o apóstolo Paulo, homem de Deus, tem discernimento, era meramente um pregador, mas meramente no sentido de não entender nada de mar, mas ele era um homem de Deus, e Deus falava com ele. E Deus falou o seguinte, esse caminho, esse período não é bom navegar, porque isso vai colocar todo mundo em risco. É aqueles avisos que Deus dá para a gente, que a gente passa para as pessoas e as pessoas muitas vezes não acatam, né? E foi isso que ele fez. E ele acabou entrando num barco, irmãos, que tinha mais ou menos uns 30 metros, 10 toneladas, mais ou menos, e um barco absolutamente despreparado para enfrentar aquele tipo de tempestade, aqueles tipos de tempestade que estavam acontecendo naquele período. Nos livros de navegação, irmãos, falam desse vento, um vento que ele cita no texto, que é euroaquilão, euroaquilão, é um tipo de vento intransponível, que quando acontece, certamente morrerão pessoas. E ele vem com tudo que tem direito a uma tempestade, com ondas grandes, ventos, e o pior de tudo, invisibilidade. E invisibilidades não momentâneas, as invisibilidades que permanecem por muitas semanas. Imagina você ficar semanas sem ver nada na frente. Negócio pavoroso. Paulo fala assim, olha, Deus me falou que não é legal a gente pegar navegar agora, é bom nós esperarmos alguns dias. E isso está em Atos 27:10, que é o texto que a gente vai se basear. Dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Não acreditaram no nome de Deus. Fala para você, não acreditaram no nome de Deus. Dito e feito. Pegaram a tempestade horrível. Ou seja, pegaram uma tempestade perfeita. Irmãos, eu quero transferir isso para as nossas vidas. Esse é o quadro.
É aquele momento que no meio da tempestade a gente perde a visão. Você perde a perspectiva do que vai ser o próximo passo. Você não sabe para onde você está indo. Você não sabe em qual direção você seguir. E eu tenho visto pessoas ficando confusas por causa que Satanás, ele arma algumas tempestades e algumas pessoas ficam confusas. Eu fico preocupado com pessoas que ficam confusas no meio da tempestade. Porque, irmãos, mesmo no meio da tempestade, o Senhor coloca pessoas que têm visão espiritual para dizer, olha, é melhor a gente ficar aqui, é melhor nós caminharmos dessa forma. E o que acontece, algumas coisas acontecem. A perda da visibilidade, aquela névoa densa que você não consegue enxergar um palmo na frente. Uma sensação de vazio, de abandono e ansiedade. Parece que as coisas não são mais as mesmas. Parece que eu estou abandonado. Parece que eu não tenho mais o respaldo e o amparo que eu tinha antes. E aí nós partimos para uma outra sensação de não querer falar mais nada. E não querer falar mais nada e nem com ninguém. Eu não vou falar mais nada e não vou falar também com ninguém. Eu vou ficar recolhido na minha tempestade. Eu vou tentar passar por essa tempestade sozinho e calado. E outra coisa, as noites parecem longas. Parece que, inclusive, quando acontecia esse período, nesse lugar as noites eram muito longas. Por quê? Porque o sol, como ficava encoberto, demorava para amanhecer. Então, as noites eram mais longas. Por uma época que não tinha energia elétrica, isso é terrível. Cada elemento desse não tem muita importância, mas quando se juntam... Irmãos, o que o apóstolo Paulo diz no texto, depois lá para frente, vamos ver que foram 14 dias. Fala assim, 14 dias. Imagina você ficar no meio de uma tempestade de 14 dias. Uma coisa, uma ventania, uma chuvarada, inundou tudo. No outro dia, vamos, bola para frente, tira o barro, pega a mangueira, lava tudo. Mas, não, 14 dias, balançando, irmãos, chacoalhando. Esses homens, eles pararam até de comer, para você ter uma ideia, eles ficaram 14 dias sem comer. Se você ler o texto inteiro, você vai ver lá que eles... Porque não tinha o que parasse no estômago numa situação dessa. Não tem o que parar no estômago. Mas, então, a melhor coisa é não comer. É desperdício de alimento. Atos 27, 20 diz, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, ou seja, uma grande tempestade. Olha só o que aconteceu. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Fugiu-nos, vamos lá. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Acabou a esperança. Acabou. Aquele momento que a pessoa toma aquelas decisões doidas de voltar para as drogas, toma aquela decisão doida de abandonar a igreja, abandonar Deus, toma aquela decisão doida de beber, ou toma a decisão doida de fazer o que sempre estava no coração. É aquele momento que a pessoa diz, acabou, não há chance mais. Porque fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Irmãos, 14 dias, ou 14 períodos, alguns estão há 14 anos lutando com aquele marido que não se converte, com aquela esposa que não quer saber, com aquele filho, aquela filha que não volta para Jesus. 14 anos na tempestade, 14 anos com o coração apertado. 14 anos, irmãos, são suficientes, sim, para tirar a esperança de qualquer um. E foi o que os marinheiros fizeram. Se renderam e começaram a lançar as cargas no mar,
dizendo assim, vamos tentar salvar a vida. Aí começa a lançar recursos loucos. E não aparecendo havia muitos dias nem sol. Já lemos, né? Toda a esperança nos salvar. Mas agora vos admoesto, e aí o apóstolo Paulo chega e diz, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Então, no meio dessa tempestade, o apóstolo Paulo, tomado, né, sendo usado por Jesus, usado por Cristo, e Cristo falando na boca do Apolo, ele chega e diz, mas agora eu vos exorto, eu vos admoesto, eu lembro vocês de uma forma dramática, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Vou tentar de novo para ver se você tem alguma reação aí. Eu sei que você está sem caderno, né? Jesus, tomando a boca de Paulo, está dizendo assim, vocês fiquem animados, vocês tenham bom ânimo, vocês se alegrem, porque ninguém vai morrer. Mas logo em seguida ele fala outra coisa, mas somente o navio. Beleza? No meio do mar, ninguém vai morrer, só o navio vai morrer. Menos mal, né? Como assim? Depois a gente vai falar sobre isso. O que esse cara, o que esse pregador, o que esse pastor, o que ele sabe de navio? O que ele sabe do meu problema? O que ele sabe do meu drama? O que ele sabia que os marinheiros não sabiam? Como que ele fala com tanta certeza aquilo que provavelmente estava lá no coração, o medo e o desespero? O que ele sabia, irmãos, que ele estava agindo daquela forma, demonstrando uma paz perfeita? E é isso que eu quero que essa igreja aprenda, irmãos, a nunca se abalar numa tempestade. Aqui nós tenhamos, mesmo diante de tempestades perfeitas, nós tenhamos a paz perfeita. Jesus disse assim, deixo-vos a paz minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Jesus, ele é o príncipe da paz, fala para o teu irmão assim, a paz não é um estado de alma, de ânimo, a paz é uma pessoa. É uma pessoa. Ou você tem essa pessoa, e por conseguinte a paz, ou você não tem essa pessoa. Por isso que as pessoas estão tão desesperadas, medo de morrer, e medo disso, medo de pegar doença, medo de ser assaltado, medo de tudo, irmãos, porque não tem paz. Eu não estou dizendo que você não deve ter cuidados, não. Estou dizendo assim, a paz que excede todo entendimento será nossa base. Pastor, o que eu preciso saber? Paulo sabia, eu não estou sabendo. Paulo sabia, o senhor aí está pregando, está sabendo, e eu não estou sabendo. Fala aí para mim. Bom, irmãos, algumas coisas importantes. Desculpa, irmãos, alguma coisa eu tenho que falar, algumas coisas chatas eu tenho que falar. Desculpa, queridos. Paulo avisou, né, irmãos? O apóstolo Paulo avisou, né? Sim ou não? Eu sei que é ruim, né, a gente levar bronca. Quantos aqui já receberam a bronca? Quantos já ouviram a frase da mamãe dizendo assim, a mamãe e o papai dizendo assim, eu falei. Quantos aqui já? Eu falei. Esses dias eu falei para uma irmã assim, né, uma líder, que estava falando dos seus discípulos, né, dos seus discípulos, e ela dizia assim, pastor, a pessoa não está ouvindo, que eu estou dando conselho, não está ouvindo, pastor. A pessoa está numa trajetória, num caminho errado, que vai se dar mal.
Aí eu falei assim, é o seguinte, a gente não tem como controlar a decisão de ninguém. Isso é manipulação. O que a gente pode dizer assim, olha, que nem a sua mãe fazia, não faça isso. E na hora que dava crepe, você fazia o quê? Chorava, vinha chorando, machucado, e o que a mãe fazia? Ia lá e fazia o remendo lá, o punhão. É isso aí. Foi assim, então, a pessoa vai fazer a besteira, vai sofrer, e na hora que voltar, dolorido, o que você vai fazer? Você vai abraçar, você vai pegar e você vai ajudar, porque é assim que os pais fazem, assim, para quem, logicamente, volta para quem é filho, para quem tem postura de filho. Entende? Agora, não espere que a sua mamãe, o seu papai espiritual, sua mamãe, fica assim, tá com tempestadinha, filhinho, tá tempestadinha, que bonitinho você. Não, irmãos. Pelo menos desse pastor aqui, vocês não esperem eu agir dessa forma. Eu vou fazer aquela cara de louco mesmo, que mãe e pai faz. Você entende o que está sendo falado? Então, irmãos, saiba que não tem outra forma. Alguém vai chegar e dizer assim, eu avisei. Quantos aqui já ouviram essa palavra do líder, por exemplo, da líder? Eu avisei. Tinha uma irmã, há muitos anos atrás, que ela resolveu casar com um camarada que não era de Jesus. Ela resolveu casar. Eu fazia parte de uma equipe de pastores e nós fomos aconselhar essa moça e falamos o que a gente fala para todo mundo que vem nos procurar quando vão se casar. Olha, você tem que ter o mesmo projeto, mais ou menos. Você tem que estar disposto a suportar os defeitos dessa pessoa. Aquele aviso. E principal, não vos prendais em julgo desigual. Ela falou assim, pastor, mas eu amo demais. Tem aquele, né, amo ela e amo ele, né? Amo ela e amo ele. E a pessoa, a irmã lá, resolveu casar mesmo. Aí, casada, um dia ela chega em casa, está o marido com um monte de bebum na sala, e ela chegou em casa com compra, com coisas na mão, e ele diz assim, mulher, frita umas coxinhas lá, para tomar aqui com meus amigos, tomar cerveja. Ela chegou para ele e falou assim, frita umas coxinhas para você? Quero ver se você é homem para me obrigar a fazer alguma coisa, seu... O cara na frente dos amigos. Não preciso contar o resto da história, né? Aí ela chamou, meu Deus do céu, ele me bateu, sei o que lá, sei o que. Fomos conversar, para tentar resolver. Não tinha como não falar, nós avisamos. Vocês estão entendendo, querido? Então, agora, não espere esse tipo de atitude. Qual o procedimento correto, queridos, diante de uma tempestade? Bom, irmãos, não tem outra forma. Receber a bronca, em primeiro lugar. Receber a bronca e ficar de boa. Tem gente, irmãos, que você fala assim, querido, o padrão é esse. Querida, o padrão é esse. Irmão, isso aqui está errado. Se você continuar nesse caminho, você vai acabar virando um adúltero. Se você continuar nesse caminho, você vai virar um incrédulo. Se você continuar nesse caminho de infidelidade, você vai virar um religioso. Algumas pessoas dizem assim, sério, líder, eu estou nessa trajetória, eu estou nesse caminho. Sério, pastor, então eu volto atrás, eu desfaço esse meu caminho. Outros ficam revoltados. Não, nada a ver, quem vai mandar na minha vida? Que é isso, rapaz? Eu faço o que eu quiser, eu vou na onde que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Então, amém, você faz o que você quiser. Sempre foi assim, desde que Adão e Eva abriram mão da paternidade de Deus. Ou você acha que Deus ele mostra a paternidade de que forma? Colocando, irmãos, pais espirituais, de pessoas para cuidar da gente, até que nós sejamos maduros e possamos cuidar de outros. Hebreus 12:6 diz assim, porque o Senhor corrige quem, irmãos? Porque o Senhor, vamos todos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a qualquer que recebe por filho. A pior coisa que pode acontecer para um filho de Deus é ele não tomar bronca. Vou repetir. A pior coisa que pode acontecer para um filho de Deus é quando ele para de levar bronca. Pastor, que coisa esquisita é isso, pastor? Então quer dizer que é bom levar bronca? É bom levar bronca, porque se você está levando bronca, é porque ainda tem alguém interessado em você, porque alguém acha que você tem lealdade suficiente para ouvir uma admoestação, uma exortação. A palavra exortação não quer dizer empurrar, a palavra exortação quer dizer trazer de volta. Mas trazer como? Trazer a razão, acraseado, trazer a razão. Existem vários padrões, irmãos. Como agir, moço solteiro agir com uma moça solteira. Como que um homem casado tem que tratar, como que funciona na Bíblia? As irmãs, em relação aos homens, as irmãs mais velhas, como? Vamos lá, vou tentar de novo. As irmãs mais velhas, nos relacionarmos com elas como nossas mães. As mais novas como nossas filhas. E as nossas, da mesma idade, como nossas irmãs. Tirando a tua esposa, lógico. Aí você vai agir como esposa. Como marido. Então esse é o procedimento, querido. Amizade errada. Ou tema difícil. Para algumas pessoas é tão complicado. Aí a pessoa avisa. A mãe, quantos já receberam esse conselho de mãe? Não anda com fulano. Fiquei sabendo que é maloqueiro. Quem já? É maconheiro. Toma cuidado com as amizades. Algumas mães chegavam assim para mim: pastor, meu filho era tão bonzinho, começou a andar com umas amizades. Eu sabia da história verdadeira e sabia que o filho era a amizade errada. E aí, irmãos, dá tudo errado, dá errado, e a pessoa fica colocando culpa no diabo. Pobre diabo. Ah, pastor, mas é culpa, mas ele usa a argamassa que ele usa para fazer a construção dele, que é um coração infiel, desobediente. Você entende? Tá bom, amém? Primeiro procedimento, aceita que dói menos. Aceita a exortação, aceita, falou, eu te falei, não fica bravo, você mereceu ouvir falar, eu te falei, deu errado, tudo bem, beleza, se arrepende. Tem que ouvir mesmo, eu falei, já tá bom, não vou mais fazer. Amém? Agora, calma. Segunda coisa que acontece. O céu, Deus, o Pai, manda ajudante no meio da tempestade. Eu só lembrando uma coisa, para a gente passar para esse segundo passo, é importantíssimo que o primeiro aconteça a contento, amém? Porque se a pessoa ela não passar pelo primeiro, não vem a segunda. Porque essa ajuda do céu, ela é para aqueles que estão dispostos a receber ajuda. Está parecendo aquela história, né? Que a pessoa numa inundação pediu, Senhor, manda, Deus, ajuda. Aí vem um cara com um barco, ele falou, não, entra, sobe. Ele falou, não, Deus vai mandar ajuda. E o cara foi embora, veio um monte de ajuda, a pessoa, não, irmãos. A primeira ajuda é essa, é você reconhecer que errou, que foi mal, e a segunda, vem a ajuda do céu. Irmãos, existe seres no universo que chama-se anjos. Nós, cristãos, a gente não adora anjo, a gente não pede nada para anjo, a gente não ora aos anjos, como alguns aí fazem, tem gente que ora... ora direto para os anjos, faz até estátua de anjo para se prostrar diante. Nada a ver. Mas eles são seres que existem, são espíritos ministradores. Vou ver se eu tenho o texto aqui. Hebreus 1,14, dá uma pulada. Hebreus 1,14 diz assim: não são porventura eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
Quem sabia disso? Que você pode contar com a ajuda dos anjos. Quem sabia disso aí? Então, fique sabendo. Eu estou ensinando vocês. Agora, pastor, como que eu posso contar com a ajuda dos anjos? Você vai pedir para Deus: Senhor, por favor, envia os seus anjos nessa hora. É uma hora que você precisa mesmo de uma ajuda para resolver alguma coisa que é uma tempestade. Você fala assim: envia os seus anjos agora. Alguma coisa de ameaça física, alguma coisa de ameaça espiritual, alguma coisa séria. Você fala: Senhor, envia os seus anjos. Uns caras que vão te enquadrar, uns bandidos vão te enquadrar. Nessa hora você fala: Senhor, envia os seus anjos. Por que eu estou falando de anjos, irmãos? Porque em Atos 27, 23, diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. No meio daquela tempestade, apareceu o que para Paulo? Vamos lá tentar de novo, queridos. Apareceu o que para Paulo? Apóstolo Paulo? Um anjo. Teve um dia que, há muitos anos, eu tinha acho que uns 10 anos. Acho que eu morava na Moca, se eu não me engano. Minha mãe estava enferma, estava com uma enfermidade gravíssima. Naquela época era gravíssimo, hoje é mais tranquilo, mas naquela época era difícil. E ela estava se recuperando, estava deitada. Nós dormíamos à tarde, irmãos. E eu, juntamente com meus irmãos, de repente, dormindo no mesmo quarto que a minha mãe, de repente, irmãos, entram naquele quarto 3 anjos. Eu, na época, era muito infantil, eu falava que era astronauta. Mas quando eu falei para minha mãe que 3 astronautas entraram no quarto, ela começou a chorar. E eles colocavam a mão sobre a minha mãe. É impressionante que depois disso ela foi curada. E o que eu nunca me esqueço disso, que eles cantavam um hino da harpa do cantor cristão. Eles cantavam aquele assim: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos com louvor. Eles cantavam um hino. Você vê que os anjos cantam os hinos que nós compomos e nós cantamos hinos que eles compõem. E muitas vezes sopram, né? Falam: faz assim. Então tem música que eu compus que eu sei que não fui eu. E foi assim. Os irmãos tiram sarro, é psicografado, está amarrado. Irmão, Paulo recebe a visita de anjos. E se Paulo recebeu uma visita de anjos no meio da tempestade, você também, em qualquer situação de tempestade, poderá receber visita de anjos. Clama ao Senhor, peça ajuda, peça ajuda. Você não está sozinho, você não está desamparado. Você pode contar com a presença protetora, acolhedora do Senhor através dos seus santos anjos. Eu queria que vocês ouvissem uma música. Nós vamos tomar um tempo, mas eu quero que vocês ouçam essa música. Na hora que eu estava escrevendo esse tópico, eu lembrei dessa música e eu pedi para os irmãos: por favor, coloquem. A música é muito bonitinha, que fala sobre anjos. Acho que é a única música que eu conheço que fala sobre anjos dessa forma. Está na frente? Está na frente? Nunca se está só, mesmo que ao redor não haja mais ninguém, não se veja além. Anjos sempre vão, anjos sempre estão com você aonde estiver. Nunca se está só, mesmo que ao redor não haja mais ninguém, não se veja além. Anjos sempre vão, anjos sempre estão
você aonde estiver. Anjos pegam pela mão, fecham boca de leão. Anjos sentam à sua mesa, dormem em sua casa. Aleluia. Nunca se está só, mesmo que ao redor não haja mais ninguém, não se veja além. Anjos sempre vão, anjos sempre estão com você aonde estiver. Anjos trazem boas novas e em sonhos vêm falar. Tantas vezes sem sabermos, de perigos vem lembrar. Aleluia. Anjos louvam junto a nós, se é puro coração. Uma voz se faz em muitas quando é sincera a canção. Nunca se está só, mesmo que ao redor não haja mais ninguém, não se veja além. Anjos sempre vão, anjos sempre estão com você aonde estiver. Nunca se está só, mesmo que ao redor não haja mais ninguém, não se veja além. Anjos sempre vão, anjos sempre estão com você aonde estiver, com você aonde estiver. Deus tem escutado o teu clamor. Deus tem escutado o teu clamor. Deus tem escutado o teu clamor. O apóstolo Paulo está dizendo assim: ele, o anjo do Senhor, veio até a nós. E aí provavelmente os marinheiros disseram assim: mas que ridículo é isso de negócio de anjo. Espero que não tenha ninguém aqui com esse pensamento. Mas que coisa, de onde você tirou isso então, irmãos? Tudo isso que essa música fala foi tudo tirado de episódios bíblicos. De anjos que trouxeram sonhos, de anjos que vieram, que ajudaram, que protegeram, que lutaram, que defenderam, que puxaram pela mão. Tudo é bíblico, tudo está na Bíblia. Há um anjo sempre no meio da tormenta, presta atenção. Fala para o teu irmão assim: todo momento que você estiver numa tormenta, sempre haverá um anjo que o Senhor enviará para te ajudar. Fique em paz. Não é negócio de anjo disso, anjo da guarda, não. É os anjos que ele envia. Mas tem um detalhe nisso que o apóstolo Paulo fala, que é outra coisa que eu queria dizer, que ele diz assim, que os anjos, olha isso, um anjo de Deus, de quem eu sou. Olha isso. O apóstolo está dizendo assim, que Deus, a quem eu pertenço, mandou um anjo. Ele não está dizendo que simplesmente um anjo foi mandado. Ele está dizendo que ele pertence, o apóstolo Paulo, pertence a Deus. Porque no texto ele diz assim, como que é? Vamos lá aqui. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Ou seja, o apóstolo Paulo não contava só com a ajuda de um anjo. Ele estava contando, irmãos, na verdade, com o pertencimento e com a certeza do pertencimento, que ele pertence a Deus. Irmãos, queria fazer uma pergunta para você: a quem você pertence? O texto diz assim: porque da mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Irmãos, a quem você pertence? Pergunta para o teu irmão do lado: a quem você pertence? De quem você é? Ou você é solto? Ou você não é conectado com ele? Você e acabou.
A quem você pertence? Você pertence a alguém? Você pertence a Deus? Quantas mamães aqui têm filhos pequenininhos que já tiveram... E você também provavelmente já precisou da assinatura da tua mãe para ir num passeio. Aquela assinatura que a mamãe faz para o filho ir num passeio, aquilo, sabe o que significa aquilo? Significa que aquela criança tem dono. Aquela criança tem alguém. O que o apóstolo Paulo está falando assim? Deus vai mandar, Deus mandou o anjo, Deus a quem eu pertenço, ou seja, Ele mandou anjo porque eu pertenço a Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Nós estamos falando de que assunto aqui? Sobre a paz. Amém? Eu estou ensinando você como que você ter paz na tormenta. Primeiro, ouvir o conselho. Segundo, saber que Deus tem anjos ministradores. Terceiro, saber que você, pertencendo a Deus, ninguém mexe com você, irmão. Paulo, o apóstolo, diz assim: porque nem morte, nem vida, nem largura, nem profundidade, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos fazer aquele exercício lá? O que é? Como castigados. Vamos lá? Como castigados. Vamos assim, todos juntos comigo. Como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. E nada tendo, mas possuindo tudo. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. Como mentirosos, mesmo sendo verdadeiros. É assim a nossa vida, queridos. É assim a nossa vida, esse é o nosso estilo de vida. Você tem um pai, você tem um lugar para voltar. Você é de alguém, você é de um lugar, você pertence a alguma coisa, você é da família do Senhor, você é filho de Deus. Jesus morreu para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Você não está mais sozinho. E Paulo também sabia que não ia morrer porque ele recebeu uma missão. Deus falou: vai lá e faz tal coisa, você vai ser julgado lá. Então, tudo que vai acontecer fora daquilo que... É impossível morrer sendo que ele tinha uma missão. Fala para o teu irmão assim: ninguém morre antes da missão ser cumprida. Você tem uma missão, cumpre a tua missão e fica em paz. Deixa eu falar uma coisa. Você não viverá um dia a mais e nem um dia a menos do que Deus planejou. Amém? O que eu estou fazendo aqui é tentar melhorar a qualidade da tua vida, não a quantidade da tua vida. A quantidade é definida por Deus. Então, irmãos, não tenha medo. Qual é o maior medo que as pessoas têm? Morrer. Só que assim, você vai morrer só quando chegar o seu dia. Algumas pessoas andaram achando que eu estava... Que esses dias, o que eu estou fazendo, irmão? Eu estou ensinando o maior número de pessoas, tal, e falando, que o ministério que Deus me deu o privilégio tenha continuação. Então, estão achando que eu já estou achando que eu estou pensando que eu estou com alguma coisa, alguma doença terminal, né? Teve gente que estava com essa preocupação. E eu estou falando isso porque eu estou... Não, irmãos, eu sei que eu só vou morrer no dia que Deus me permitir que eu morrer. Me dê esse privilégio de morrer. Espero que seja... Não, deixa quieto. Eu quero estar em fidelidade, sempre em fidelidade. Então, não se preocupe com a sua morte. Fala para você, não se preocupe com a sua morte. Não adianta fugir. Ela chega. Coisa horrível, né? Para ficar falando uma pregação, né? Bate na madeira dos caras. Tá amarrado. Os caras... Os místicos, né? Fala desse assunto não, que atrai coisa ruim. Atrai coisa ruim. Não, irmãos. Fique em paz. O apóstolo Paulo diz assim: para mim, morrer é lucro. De boa. Amém?
Agora, dá para melhorar a qualidade de vida? O que você prefere? Viver apavorado, com medo de ser enganado, com medo de tomar uma rasteira, o tempo todo com medo de ver alguém te fazer um mal, ou de você passar fome, a vida toda, viver a vida toda nessa situação? Ou viver em paz, na paz de Cristo a vida toda? Qual que você prefere? Viver na paz, certamente. Pastor, onde está isso na Bíblia, que a gente vai morrer, tudo já está... eu tenho... Mostra a sua mão para o seu irmão. Mostra para o seu irmão. Fala assim, fala para o seu irmão assim. Aqui tem uma senha. Que eu não estou vendo. Mas tem uma senha. Quando chegar a minha hora. Porque o Salmo 139 diz assim, 139:16 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, os quais iam sendo dia formadas, enquanto nem havia uma delas. Ou seja, todos os dias da sua vida foram escritas no livro de Deus. Amém? Tem segredo. A promessa, irmãos, que Ele nos dá é que você vai ser livre em toda a tempestade. Amém? Crente tribulado está com defeito de fabricação, como diz o... Fala para o teu irmão assim, fala para o teu irmão, crente atribulado está com defeito de fabricação. Porque crente vive em paz, irmãos, em qualquer tempo, em qualquer momento. Em último lugar, irmãos, eu queria falar do último passo para viver em paz. Aí é onde que pega algumas pessoas. E eu já quero dizer para o irmão, se você for pego por essa palavra também, fique em paz, irmãos, aceita. Em Atos 27 e 22, ele diz assim: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Amém? Porque não se perderá a vida de nenhum de vocês. Amém? A promessa, fala para o teu irmão assim, a promessa é que a tua vida eterna será preservada. Só que o texto continua, mas somente o navio se perderá. E aí que dá um nó na cabeça de algumas pessoas que foram criadas na doutrina da prosperidade. Foram criadas nessa doutrina aí diabólica de que não acontece nada de ruim com um filho de Deus. Se isso é verdade, então os apóstolos, Jesus, ninguém era filho de Deus. Aqui está dizendo, irmãos, o apóstolo está dizendo assim, olha, Deus vai preservar a tua vida, só que o teu barco, esse barco que você está apoiado, vai se perder. O que são o barco? É a base. É aquelas coisas que você tem, aquelas coisas que você é, aquelas coisas da sua posição. Aquilo que você conquistou. São pessoas que nós perdemos. São pessoas que perdemos, são posses que perdemos, eventualmente perdemos. Irmão, se tem uma coisa que tira a paz das pessoas é quando elas perdem coisas, quando elas perdem pessoas. São os nossos barcos. Ora, fala para o teu irmão assim, querido, fala para o teu irmão assim, querido, a tua vida eterna não basta para você? Sério mesmo? Que você vai perder a paz por causa do barco? Por causa da carga que tem no barco? Ah, mas lá tinha vinho, lá tinha pão, lá tinha carne, tinha não sei o que lá. Então, irmãos, perdeu. Tudo bem, pastor, Deus está comigo. Mas por que eu perdi fulano de tal? Por que meu marido foi embora? Por que minha esposa me traiu? Tudo bem, Deus está comigo, mas por que isso, aquilo? E vem perguntar para mim. Porque o pastor Harino é o chegadão lá dele, lá tal. Quem sabe, né? Ele vai dar uma resposta. Não, a resposta é o seguinte. Se você é grudado nas coisas da terra, irmão, se você é o mais miserável de todos. Então quer dizer que você vai abandonar Deus, que te deu a vida eterna, por causa de coisas que Ele mesmo te deu e Ele mesmo pode tirar. Tudo é dele.
Você quer saber se você é apegado a alguma coisa? É quando você perde a paz, quando você fica pensando em abandonar, em apostatar da fé. Fica muito... na verdade, eu estou meio desanimado com a obra de Deus. Por quê? Deus, ele fez uma coisa contra você? Os homens, então, os homens são dele. Tudo é dele, as coisas são dele. O planeta é dele, irmãos, o universo é dele. O que Deus está nos ensinando aqui, irmãos, é ter a paz perfeita em Deus, não a paz perfeita no barco, ao barco. É tua casa, irmãos, é tua casa. É o teu carro que te deixa em paz. É tua esposa, é teu marido, são teus filhos. Lá em Taiwan, irmãos, teve um tempo atrás que deu um terremoto lá que arrasou com aquela nação. Naqueles lados lá que tem muito terremoto. Irmão, teve cara que pegava o carro e entrava dentro de agência bancária que tinha sobrado para poder reaver o dinheiro. Que o país inteiro veio abaixo. Pessoas que pulavam dos prédios, empresários que pulavam dos prédios porque tinham perdido tudo. Essa é a base das pessoas. Assim são os ímpios, queridos. Eu não sei o que você aprendeu, o que nós aprendemos aí na televisão, com esses pregadores doidos. Mas a nossa paz não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é só o convênio médico, a nossa paz é Jesus. A nossa paz é estarmos com Ele, é vivermos com Ele. Eu tenho percebido pessoas, quanto mais apegadas às coisas, menos têm. Pastor, e ministério? Também, irmãos. Ministério também. O nosso apego é Jesus. Jesus. E aí sim, Ele vai confiando na gente, conforme a gente vai se desapegando das coisas, Ele vai nos dando aquilo que é. Pastor, mas o dinheiro é o importante. Irmãos, se eu achasse que o dinheiro era importante, presta atenção. Aliás, irmãos, toda vez que você vê uma pessoa atribulada em processo de rebelião, sempre vai falar muito de dinheiro. Sempre. Irmão, se a minha preocupação, se eu achasse que dinheiro trouxesse paz, eu não estaria pregando o evangelho, esse evangelho da cruz que eu estou pregando agora. Eu estaria falando um curso de finanças o tempo todo. Por que eu sei, irmãos? Porque os empresários, os mais ricos, continuam bebendo, enchendo a cara, se matando, mesmo com todo o dinheiro que tem. Os maiores índices de suicídio que tem no planeta são de lugares onde o nível financeiro é maior. Salmo 27, 20, versículo 7 diz: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Então, pastor, eu vou pedir hoje para Deus me curar da falta de paz. Então, irmão, quando você pede para Ele cuidar da falta de paz, vai vir o quê? Uma tempestade. Quando você pedir para Deus, para Ele te curar da impaciência, Ele vai colocar uma pessoa, um cri-cri lá que vai te perturbar. Por quê? Porque é assim que nós recebemos as virtudes do Senhor. Quando uma pessoa aprende a ser virtuosa, quando ela é questionada, quando ela é confrontada com aquela mazela. Isso é a famosa vacina. Como funciona uma vacina? Agora fala muito de vacina na mídia, né? O que é a vacina? É a enfermidade injetada na pessoa, enfraquecida, e a pessoa cria o quê? Uma resistência. Como que eu estou aprendendo, irmão, a ser leal? Tendo que lidar com a minha deslealdade. Como que eu tenho aprendido a não ser avarento? Tendo que enfrentar a minha avareza. Como que eu tenho aprendido a ser verdadeiro? Tendo que enfrentar as minhas mentiras? Aquelas que você não conta para os outros, você conta para você mesmo, a pior mentira. Como que você quer confiar no Senhor se você nunca perdeu o barco?
Fala para o teu irmão assim: a hora que você perder algum barco, dá pulo de alegria, que Deus está te ensinando a ter paz. O Senhor está nos visitando nessa tarde, está dizendo assim: tenha bom ânimo. Tem uma coisa que eu não sei se vocês colocaram lá, eu mandei esse texto depois em Atos 27, 35, 37. Que no meio dessa confusão, está lá, no meio dessa confusão, olha só, no meio de uma tempestade perfeita, olha o que o doutor Paulo, o apóstolo Paulo faz. E havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Então todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Éramos ao todo no navio 276 almas. Ele salvou. Você sabe o que aconteceu? Eles estavam sem comer, porque estava aquela loucura. Paulo falou assim: ó, é o seguinte, agora todo mundo vai comer. Depois ele falou: eu falei que ia ter tempestade. Os caras passaram, agora ouvi ele melhor, né? Agora, E aí ele dá a direção, fala assim, o seguinte: todo mundo comendo agora. E ele faz uma ceia, irmãos. Porque ele fala assim: vocês vão precisar dessa ceia, vocês vão precisar dessa comida, para vocês estarem revigorados, para poder, nadar. E os caras comem, irmãos, e revigoram. Por que o apóstolo Paulo diz, né? Muitos morrem, falando da ceia, né? Pessoas que não mantêm a comunhão com o corpo. Muitos estão morrendo. Não por causa do pão e do vinho, mas da comunhão que o pão e o vinho representam. Muitos morrem, muitos estão fracos, e muitos já dormem, ou seja, muitos estão mortos espiritualmente por causa disso. E ele faz, no meio da tempestade, toma uma ceia. Esses somos nós, né, irmãos? Queridos, eu quero terminar contando a história, o testemunho de um menino chamado Noah. E é bem curtinho. O Noah, ele era uma criança de 4 anos. E a mãe dele colocou ele no banco de trás do carro. Daqueles carros que quando você anda, o meu é assim, você anda um pouco, trava todas as portas. E o carro dessa mãe era assim também. Só que ele só trava depois que você tiver uma velocidade, né? Acho que 20 quilômetros, né? Então ela estava manobrando dentro da garagem. E o cidadãozinho lá abriu a porta e caiu, e ela não percebeu. Ela só sentiu que estava passando, que passou em cima de algo como se fosse uma lombada. Como não havia nada, ela parou, desceu, tinha passado em cima das perninhas do menino. 3,5 toneladas. Eu desconfio que seja um carro, sei lá. 2 toneladas, eu acho. Pega o menino, desesperada, leva no pronto-socorro. Ele passa por todos os exames. E qual a surpresa de todos? Nada aconteceu com os ossos, só uns arranhõezinhos assim, bem leve, nem sangue não saiu. E eles indo para casa, pergunta para o menino: mas me fala uma coisa, você não sentiu dor quando eu passei com o carro nas suas perninhas? O menino falou assim: não. Como você não sentiu dor, filho? Ele falou assim: Jesus veio e me abraçou. A mãe falou assim: Jesus? Ele veio e me pegou naquela hora. Aí ele falou assim: e aí, o que você fez? Eu falei para ele: obrigado. E o que ele falou? De nada. Quero que você fique de pé nesse momento, queridos. Quando os ventos te assolam, quando os barcos afundam,
saiba que o Senhor está te abraçando. Há muitos anos na minha vida, irmãos, eu não tinha provado, como nesses dias eu tenho provado, o abraço do Senhor. É impressionante, queridos, como o Senhor tem me abraçado. Quero que você feche seus olhos agora. Quem quer receber essa paz, vem aqui à frente que eu vou orar por você.